Olá, bem-vindos a mais um vídeo prático da disciplina de algoritmos. Hoje a gente vai falar de algo bastante importante com relação às funções. Então, funções, o objetivo geral de uma função é receber um parâmetro, processar e retornar. Pode imaginar ele como uma caixa que tem entrada e saída. Porém, como a gente vai aprendendo primeiro trabalhar sem funções, depois com funções, é muito comum quando o aluno vê um enunciado do tipo crie uma função que dado um número retorna se ele é primo. Então, descobrir se o número é primo é um problema bastante interessante. Algoritmos eficientes são difíceis de serem desenvolvidos, e o algoritmo que a gente vai fazer aqui é um algoritmo ineficiente, mas que para o objetivo aqui da aula é excelente. Então, eu vou criar uma função para descobrir se o número é primo. Então, normalmente, o que os alunos fazem? O estudante, o que está aprendendo aquela linguagem de programação e está começando a utilizar funções, ele vai criar uma função. A gente viu que no Python uma função começa com a palavra reservada def e depois o nome da função. Aí ele fala, dado o número, então ele vai receber o número aqui dentro da função. Então ele vai receber o número aqui dentro. Digite o número. E aí, como que a gente vai descobrir se o número é primo? A forma mais simples, e pouco eficiente é, por exemplo, o 11. Por que o 11 ele é primo? O 11 ele é apenas divisível por 1 e por 11. Se você testar o 2, ele não é divisível por 2, nem por 3, nem por 4, nem por 5, nem por 6, nem por 7, nem por 8, nem por 9, nem por 10. Ele não é divisível por nenhum dos outros números. Então a gente pode checar se esse número digitado é divisível por algum número entre 2 e n-1. Como que a gente faz isso? A gente pode usar um for, ele vai começar no 2 e vai até n-1. E aqui dentro eu posso testar se o n é divisível, Então, novamente usando aquele operador de resto da divisão. E aqui usando um operador relacional para verificar se esse número é igual a zero. Caso seja verdadeiro, eu vou usar uma variável que conta. Eu vou inicializar ela aqui com 0. E aí, observe que se por acaso ele entrar aqui dentro dessa linha 10, se essa linha 10 for executada, significa que o n foi divisível por algum número. Logo, esse número n não é primo. Então, depois do for, fora do for, eu vou checar se esse conta é maior do que 0. Se for maior que 0, eu vou dizer que ele não é primo. Se não, eu vou dizer que ele é primo. E aí a gente pode testar esse programa. Quer dizer, porque aqui eu não mandei executar a função primo, Agora que eu tenho a função, esse código só vai ser executado se eu mandar executar essa função. Vou mandar executar a função primo. Ele vai pedir para digitar um número. Eu vou digitar, por exemplo, o próprio 11. Ele me diz que o 11 é primo. Se eu digitar o 10, ele vai dizer que o 10 não é primo. Então, pelo enunciado, ok, a gente pode até considerar que essa função está certa. Mas no dia a dia, quando a gente trabalha com funções, é interessante a gente aproveitar, utilizar bastante os parâmetros de entrada e utilizar bastante a ideia de retorno. Por quê? Porque com isso as funções podem ser utilizadas por outras funções, elas conseguem se ligar, se conectar a outras funções, a outras partes do programa.
Aqui, quando a gente faz essas operações de entrada, a gente pode chamar isso e saída, a gente pode chamar isso de efeito colateral. Então, a função está tendo um efeito colateral ali dentro, né? As entradas estão sendo feitas lá dentro da função, a saída está sendo feita lá dentro, e essa saída só serve para mim, usuário, que estou olhando para a tela e visualizando a saída. Mas se eu quisesse, por exemplo, eu quero fazer agora uma função, um programa que imprima para mim todos os números primos de 2 até o 1000. Essa função, da forma que ela está, eu não consigo dizer isso, eu não consigo aproveitar essa função. Então, como que eu faço isso? Então, antes da gente implementar esse programa, vamos mudar essa função. Vamos tornar ela, ao invés de usar efeitos colaterais aqui dentro, ela vai receber um parâmetro que vai ser digitado do lado de fora. De onde vai vir esse parâmetro? Não estou preocupado. Nesse primeiro momento, esse parâmetro vai vir realmente do usuário. E aí eu vou passar esse parâmetro que o usuário digitar para a função premium. Então eu tenho esse parâmetro, vou passar esse valor nesse argumento para a função primo. E ao invés deles dizer que não é primo e é primo, eu vou retornar aqui false, ou seja, não é primo, e vou retornar aqui true. Vou retornar aqui true. Então, agora, né, eu vou só imprimir o valor de primo por enquanto. Então, se eu digitar 11, ele vai retornar true. Se eu digitar 10, ele vai me retornar false. Então, aqui fora eu poderia fazer um teste, né, se primo n, eu vou imprimir o número primo. Então agora a questão de saída, entrada e saída de dados está fora da função, né? E aí, antes da gente continuar, dê uma olhadinha nesse código aqui, né? Observe que a gente está fazendo, se conta é maior que 0, retorna false. Caso contrário, retorna true, né? Então, se eu mudar isso aqui um pouquinho, eu poderia fazer diferente. Se conta for igual a 0, ou seja, retorna true, e aqui eu retorno false. Se conta é igual a 0, significa que ele não entrou nessa linha 9, não incrementou esse conta. E aí, se a gente ler agora novamente isso aqui que eu estou dizendo, se true, ou seja, se conta é igual a 0 for verdadeiro, retorna verdadeiro, se não, retorna falso. Ou seja, se verdadeiro, retorna verdadeiro, se não, retorna falso. Então aqui, pessoal, a forma mais simples seria eu retornar esse valor, conta é igual a 0. Por quê? Isso aqui é uma operação, uma expressão relacional, estou usando um operador relacional, vai retornar verdadeiro ou falso. Conta sendo igual a 0, vai ser verdadeiro, e aí vai retornar verdadeiro, que é o que eu espero. Caso o conta não seja igual a 0, ou seja, eu entrei na execução aqui na linha 9, ele vai retornar falso. Então eu vou digitar aqui novamente, o número 11. Vou executar novamente o número 10. E aí, eu não mandei imprimir nada aqui, né? No caso do else, ele não vai imprimir nada. Então, está funcionando, o código ficou um pouco menor. Mas com relação à eficiência, o código continua ineficiente. Não vamos nos preocupar com isso agora. Mas, observe que a função agora mudou, né? Então, eu estou passando para ela um parâmetro. No caso, um parâmetro dado para o usuário. E aí, se a gente voltar para aquele enunciado, né, de escrever um programa que imprime os números primos de 2 a 1000, eu posso fazer o seguinte, usando uma estrutura de repetição, né, for i in range de 2 a 1001,
se primo i, ou seja, para cada um desses valores, o que for primo, eu vou imprimir ele. Se não, eu não imprimo. Então, agora, ele imprimiu para mim aqui os números primos, olha. A gente for olhar no início aqui, a gente conhece eles, né? O 2, o 3, o 5, 7, 11, 13, 17, 19, ó, o 121, né? O 121. Não, 121 já não é, né? Que é 11 vezes 11. Então, ok. 53, 59, então, só os números primos que ele imprimiu para mim. Então, agora, em outra parte do programa, eu estou utilizando a função primo, passando um argumento para ele, que é dado agora por esse range, e eu estou vendo o resultado, né, que o if está olhando, esse valor lógico, e dependendo desse resultado eu estou tomando uma ação, que no caso imprimir. Então eu estou conseguindo conectar essa função com o resto do programa. Então, todas as funções, sempre que possível, é interessante utilizar, aproveitar os argumentos e aproveitar o retorno. Então, não em muitas funções não é interessante que dentro delas estejam as operações de entrada e saída de dados, mas na verdade do lado de fora ou em outras funções. Mas quando a gente fala de uma função que recebe um número e retorna, se ele é primo ou retorna alguma coisa, em muitos casos a gente pode fazer uma função com parâmetros definidos para a entrada e com a saída também bem definida. E aí a vantagem é que a gente consegue conectar essa função com outra parte do programa. Então, é esse o aspecto que eu estava tratando nos slides, quando a gente fala da diferença entre trabalhar com retorno, né, e efeitos colaterais. Até o próximo vídeo.